Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. De todas as solenidades da monarquia brasileira, a mais importante foi a Fala do Trono. Vestido a caráter, com a coroa, o manto e o cetro, o imperador deixava o palácio e se dirigia à Assembleia Geral no Rio para discursar diante dos senadores e dos deputados. A Fala do Trono ocorria tanto no início quanto no fim do ano. No pronunciamento, o monarca enumerava os problemas do país, aos quais os parlamentares deveriam dar total prioridade. Os discursos originais, escritos à mão, estão guardados no arquivo do Senado em Brasília e formam um documento histórico valiosíssimo. Eles são capazes de oferecer um panorama completo dos quase 70 anos do Brasil imperial. E você vai viajar nesta história com a reportagem especial As Falas do Trono, quando o imperador falava aos súditos do Brasil, que começa agora, aqui na Rádio Senado. No dia 1º de fevereiro, um domingo, a presidente Dilma Rousseff cumpriu o dever imposto pela Constituição e enviou ao Congresso Nacional a chamada mensagem presidencial. Trata-se do documento em que o governo faz um balanço do ano que se encerrou e enumera as prioridades do Brasil para o ano que se inicia. A mensagem presidencial abre oficialmente os trabalhos do Congresso Nacional. Quem trouxe o documento ao Congresso Nacional foi o ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, e a leitura em plenário coube ao primeiro secretário da mesa do Congresso, deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Essa mensagem se reveste da maior relevância, pois demarcar a transição entre o primeiro e o segundo mandatos que a população brasileira me conferiu. Contém, por isso, um balanço do que fizemos nos 4 anos, com ênfase nas conquistas alcançadas em 2014 e as linhas estratégicas e prioridade que vamos perseguir nesse novo mandato. O ritual da mensagem presidencial é mais antigo do que se imagina. Foi Dom Pedro I quem o inaugurou quase 2 séculos atrás, em 1823. O documento se chamava Fala do Trono. Hoje, o presidente da República apenas remete a mensagem ao Poder Legislativo. No período imperial, o monarca comparecia ao Palácio Conde dos Arcos, sede do Senado no Rio, e proferia a Fala do Trono numa concorrida cerimônia, deixando claro o que esperava dos senadores e deputados naquele ano. Na abertura dos trabalhos legislativos de 1826, por exemplo, apenas 4 anos depois da independência, Dom Pedro I incluiu na Fala do Trono uma recomendação especial. Augustos e digníssimos senhores, representantes da nação brasileira, deve merecer-vos sumo cuidado a educação da mocidade de ambos os sexos. Naquele momento, o Brasil oferecia escola apenas para os meninos. Os pais que queriam que suas filhas fossem instruídas precisavam contratar professor particular. A palavra do imperador foi decisiva. 1 ano depois daquela Fala do Trono, o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram uma lei determinando que fossem instaladas escolas de primeiras letras exclusivas para meninas nas cidades e vilas mais populosas do Império. Dom Pedro II herdou a tradição das falas do trono. Em 1853, ele apresentou outra prioridade aos deputados e senadores. Augustos e digníssimos senhores representantes da nação, recomendo-vos a criação de um banco solidamente constituído que dê atividade e expansão às operações do comércio e indústria. Naquela altura do século XIX, somente bancos privados operavam no Império. O Banco do Brasil, fundado por Dom João VI em 1808, não suportara os saques poupudos feitos pela corte portuguesa antes do regresso para Lisboa e acabara indo à falência em 1829. Fazia falta um banco estatal. Passados 2 meses da Fala do Trono, os senadores e deputados avalizaram a criação do segundo Banco do Brasil, que é o mesmo que existe até hoje.
Nos 9 anos entre a abdicação de Dom Pedro I e a subida de Dom Pedro II, os pronunciamentos da Assembleia Geral, que equivalia ao Congresso Nacional dos dias de hoje, foram proferidos pelos regentes, entre eles o padre Feijó. Nas ocasiões em que Dom Pedro II esteve fora do Brasil, a missão de falar aos parlamentares coube à princesa Isabel. E não importava quem fosse o orador, os discursos invariavelmente começavam com o vocativo Augustos e digníssimos senhores representantes da nação. A leitura das falas do trono leva a uma viagem panorâmica pelas quase 7 décadas do Brasil monárquico. Além das prioridades para o ano, o soberano falava da situação interna do império e das relações com outros países. Em 1826, Dom Pedro I citou a guerra pela Cisplatina, o atual Uruguai, que na época era uma província do Brasil. A província Cisplatina é a única que não está em sossego, pois homens ingratos e que muito deviam ao Brasil, contra ele se levantaram e hoje se acham apoiados pelo governo de Buenos Aires, atualmente em luta contra nós. A honra nacional exige que se sustente a província Cisplatina, pois está jurada a integridade do império. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono e voltou para Portugal. O príncipe Dom Pedro II não poderia ser coroado porque tinha apenas 5 anos. Instalou-se então um governo de regentes que conduziria o império numa espécie de governo tampão até a maioridade. Na primeira fala do trono desse período, os 3 regentes provisórios frisaram o fato de Dom Pedro II ser brasileiro e não português como Dom Pedro I. A nacionalidade do futuro imperador permitiria que a independência do Brasil se consolidasse de vez. O dia da aclamação de Dom Pedro II não foi só solene, ele se fez também memorável pelo contentamento geral e demonstrações não equívocas do intenso amor e respeito com que o povo saúda o seu novo monarca, ainda infante, genuíno brasileiro e sagrado objeto da sua patriótica veneração. Nos anos 1830, a década dos regentes, as falas do trono abordaram as rebeliões que incendiavam o Brasil. A cabanagem na província do Grão-Pará foi citada pelo padre Feijó em 1836. Do Pará faltam notícias modernas. Porém, à vista dos esforços e providências do governo, é provável que, se já não está, brevemente seja restituída a cidade de Belém, à província e ao império. Por bem ou por mal, será a cidade de Belém arrancada às feras que a dominam. Nesse mesmo discurso, o padre regente também falou sobre a Guerra dos Farrapos, travada na província do Rio Grande do Sul. A sedição de Porto Alegre foi tão rápida que em poucos dias compreendeu a província inteira. O governo tem deixado entrever aos sediciosos que, no caso de contumácia, porá em movimento todos os recursos para sujeitá-los à obediência, não romper-se a integridade do império e não deixar passar um exemplo que traria funestas consequências. As convulsões do período regencial acabaram forçando a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Apostava-se na figura do jovem monarca como capaz de pacificar o império. No lugar dos 18 anos inicialmente planejados, Dom Pedro II assumiu o poder aos 14, em 1840. O monarca adolescente fez seu primeiro pronunciamento à Assembleia Geral no final daquele ano. As falas do trono eram proferidas também no encerramento do ano legislativo. Confio, senhores, que a resolução por vós tomada e aplaudida pelos meus fiéis súditos em todo o império, de apressar a época de minha maioridade, produzirá os mais salutares efeitos para a casa pública. A Guerra do Paraguai foi o tema dominante nas falas do trono entre 1865 e 1870. Ao fim do primeiro ano da guerra, Dom Pedro II, já adulto, comemorava na Assembleia Geral o avanço das tropas aliadas sobre o solo paraguaio. Deploro profundamente as vidas preciosas sacrificadas nesta guerra.
mas é indizível meu orgulho contemplando o heroísmo que acompanha o nome brasileiro. Espero ver em pouco tempo terminada a guerra. O imperador errou na previsão. A Guerra do Paraguai se arrastaria no total por longos 5 anos. Durante todo o período imperial, o tema mais sensível do Brasil foi a escravidão. O trabalho negro funcionava como motor da economia agrícola do país. O grande desafio era eliminar o trabalho escravo de forma gradual. O que mais chama a atenção nas falas do trono é o uso de eufemismos. Diante da Assembleia Geral, Dom Pedro II se referia aos negros como elemento servil. Ele discursou em 1867. O elemento servil no Império não pode deixar de merecer oportunamente a vossa consideração, provendo-se de modo que, respeitada a propriedade atual e sem abalo profundo em nossa primeira indústria, a agricultura, sejam atendidos os altos interesses que se ligam à emancipação. O excessivo cuidado com as palavras tem explicação. Os ouvintes da fala do trono, senadores, deputados, ministros e nobres, eram em grande parte latifundiários, a quem não interessava o fim da escravidão. Dom Pedro II não podia atropelar a classe social que dava sustentação ao império. O processo foi bastante lento. A primeira medida legal de emancipação dos escravos, a Lei do Ventre Livre, só seria aprovada 4 anos depois dessa fala do trono. No início de 1888, a princesa Isabel foi à Assembleia Geral e fez um pedido aos parlamentares. A extinção do elemento servil, pelo influxo do sentimento nacional e das liberdades particulares, em honra do Brasil, adiantou-se pacificamente, de tal modo que é hoje a aspiração aclamada por todas as classes, com admiráveis exemplos de abnegação da parte dos proprietários. Confio que não hesitareis em apagar do direito pátrio a única exceção que nele figura em antagonismo com o espírito cristão e liberal das nossas instituições. Poucos dias depois, a Assembleia Geral aprovaria a célebre Lei Áurea. Os papéis originais das falas do trono acabam de receber um importante reconhecimento. Em dezembro, eles foram transformados pela Unesco em Patrimônio Documental do Brasil. E esse é o tema do próximo bloco da reportagem especial As Falas do Trono, quando o imperador falava aos súditos do Brasil. Estamos apresentando reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Nenhum outro ritual do Império Brasileiro foi tão longo quanto as falas do trono. Elas começaram em 1823, logo depois da independência, e foram interrompidas apenas em 1889, com a proclamação da República. Mas os assuntos abordados pelos soberanos não incluíam apenas os grandes temas do país, como a Guerra do Paraguai e a abolição da escravidão. Nos pronunciamentos, eles abordavam também o dia a dia da família imperial. Dom Pedro I, por exemplo, falou sobre sua viuvez e mais tarde sobre o seu novo casamento. Dom Pedro II chegou a mencionar o tombo que a imperatriz levou no palácio e lhe custou um braço quebrado. Continue viajando na história com a reportagem especial As Falas do Trono, quando o imperador falava aos súditos do Brasil. Pouco antes da queda da monarquia, as folhas lidas pelos imperadores e regentes foram encadernadas num único volume. Hoje amarelada pelo tempo, a versão original do livro Falas do Trono está sob a guarda do Arquivo do Senado, em Brasília, protegida numa sala com controle de temperatura e umidade.
Em dezembro do ano passado, a Unesco, que é o braço da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, reconheceu o valor histórico do livro Falas do Trono e o incluiu na lista brasileira do programa Memória do Mundo. Só entram nessa lista documentos e arquivos que sejam preciosos. É preciso que eles tenham grande significado social, sejam únicos ou raros, mereçam ser difundidos e exijam cuidados de conservação para não se perderem. O historiador Carlos Augusto de Tade é funcionário do Arquivo Nacional e faz parte do comitê de especialistas que seleciona os arquivos brasileiros em nome da Unesco. Ele explica a importância dessa espécie de tombamento. Quando esse acervo é registrado, o edital implica que o possuidor do acervo ele tem responsabilidade de manter a integridade desse conjunto da obra que foi registrada. A experiência que nós temos é que várias instituições puderam preservar melhor, porque o acervo ganhou uma chancela, um selo, vamos chamar assim, de qualidade, que não é do própria instituição, mas de instituições externas. No Brasil, a Unesco também reconhece, por exemplo, o Diário das Viagens de Dom Pedro II, que está no Museu Imperial, o acervo documental da Guerra do Paraguai, que fica no Exército, e os arquivos de Machado de Assis, mantidos na Academia Brasileira de Letras. O programa Memória do Mundo é repetido em vários outros países. Na Alemanha, a Unesco tombou a Bíblia de Gutenberg. Na Dinamarca, os manuscritos do escritor Hans Christian Andersen. Em Portugal, a carta de Pero Vaz de Caminha, narrando a descoberta do Brasil. O nome Fala do Trono não é apenas metafórico. O imperador lia o discurso sentado num trono posicionado com destaque no Palácio Conde dos Arcos. Era uma das poucas ocasiões em que Dom Pedro II se paramentava com a coroa, o cetro, o manto e a mursa feita de penas de papo de tucano. Havia todo um cerimonial. Uma delegação de senadores e deputados recepcionava o monarca na porta do palácio. A família imperial era acomodada num camarote alto à direita do trono. Ao contrário de outros rituais como o beijamão, que acabaram sendo abandonados com o passar das décadas, a fala do trono resistiu até o fim do Império. De acordo com o historiador e consultor legislativo do Senado, Marcos Magalhães, o ritual das falas do trono foi importante na consolidação do Brasil como nação. O país tinha acabado de se separar de Portugal. O primeiro ponto da fala do trono é importante, ou seja, é um discurso do soberano, do monarca, dirigido à nação brasileira. Nação essa, que estava se afirmando, cuja configuração ainda estava se consolidando, a construção de um imaginário coletivo por meio de imagens, de rituais, e, por outro lado, a construção de uma biografia da nação. Até mesmo episódios que hoje são considerados pequenos na história apareciam nas falas do trono. Em 1875, Dom Pedro II comentou a chamada Revolta do Quebra-Quilos. O Império havia acabado de adotar o sistema métrico decimal, mas a população de alguns pontos do Norte, como se conhecia o Nordeste, se recusou a abandonar as incontáveis e ultrapassadas medidas usadas desde os tempos da colônia, como a braça, a légua, o grão e a onça. Lamentando profundamente que a ordem pública fosse perturbada no interior de 4 províncias do norte, onde bandos sediciosos, em geral movidos por fanatismo religioso e preconceitos contra a prática do sistema métrico, assaltaram as povoações, destruindo os arquivos de algumas repartições públicas e os padrões dos novos pesos e medidas. Felizmente, sufocou-se de pronto o movimento criminoso, graças à ação da autoridade, auxiliada por cidadãos dos mais prestantes daquelas localidades. O historiador da Universidade Federal do Paraná, Juarez José Tuchinski dos Anjos, é autor de um estudo sobre as questões educacionais nas falas do trono. De acordo com ele, o tom dos pronunciamentos deixa transparecer que os dois monarcas do Brasil tinham temperamentos quase opostos. Quando você vê as falas do Dom Pedro I, fica muito claro assim, o caráter extremamente autoritário e centralizador que ele tinha.
Porque a gente deve lembrar que ele enfrenta, apesar de que é ele que conduz em grande parte o processo de independência, mas ele enfrenta muita oposição. Ele sempre deixa claro, vocês têm que estar comigo, vocês têm que estar do meu lado, vocês têm que fazer as coisas como eu quero. Se Dom Pedro I ficou conhecido por seu caráter autoritário, Dom Pedro II, ao contrário, foi marcado pelo tom conciliador. Dom Pedro II, inclusive, a maioridade dele foi antecipada porque as agitações políticas de revolta que tinha pelo Império todo na década de 1830, várias vezes elas ameaçavam a unidade desse Império. Então ele já entra como imperador tendo claro que ele tinha essa função de ser esse elo de equilíbrio entre essas forças políticas distintas. A diferença de personalidade fica clara na forma como os imperadores reagiam às críticas. Em 1829, bastante contrariado, Dom Pedro I queixou-se aos parlamentares dos ataques que vinha sofrendo dos jornais. O abuso da liberdade da imprensa, que infelizmente se tem propagado com notório escândalo por todo o Império, reclama a mais séria atenção da Assembleia. É urgente reprimir um mal que não pode deixar em breve de trazer após de si resultados fatais. Dom Pedro II, por sua vez, sabia conviver com a imprensa hostil. Eram frequentes nas páginas da revista Ilustrada, a mais renomada da corte, charges mostrando o imperador senil, desinteressado da política e manipulado por seus conselheiros. Nem sequer as falas do trono escapavam dos deboches da revista Ilustrada. Um dos pronunciamentos de 1877 deveria ter sido feito pela princesa Isabel, mas ela não pôde comparecer à Assembleia Geral. O incumbido de ler o discurso foi o ministro dos Negócios, Antônio da Costa Pinto Silva. A revista Ilustrada não perdeu tempo. Publicou uma charge engraçadíssima do ministro barbudo, trajando um vestido de princesa. Pelas falas do trono, percebe-se a paixão que o segundo imperador nutria pelas novidades tecnológicas. Em 1872, ele anunciou que seria instalado um cabo telegráfico submarino conectando o Brasil à Europa. Ele chamou o telégrafo de tão maravilhoso instrumento da atividade do nosso século. Em 1873, Dom Pedro II comentou com empolgação a participação brasileira na Exposição Universal de Viena. O Brasil figura nesse concurso de maneira que atrai a observação dos profissionais. Uma notícia do nosso estado social, escrita em vários idiomas, completa aquela manifestação de nossos adiantamentos, assim como da uberdade e riqueza do território brasileiro. Sempre que havia notícias na família imperial, elas eram anunciadas na fala do trono. Em 1826, a imperatriz Leopoldina morreu. Dom Pedro I disse que uma dor veemente havia se apoderado de seu imperial coração. 4 anos depois, ele comunicaria aos parlamentares que havia acabado de se casar com a sereníssima princesa Dona Amélia. Em 1845, nasceu o primeiro filho de Dom Pedro II, Dom Afonso. O jovem monarca, que naquela altura tinha 19 anos, chegou à Assembleia Geral radiante. Ansioso, aguardava eu o momento de poder comunicar-vos, de minha própria voz, as emoções de prazer de que me sinto possuído, pelo feliz nascimento de meu muito amado e prezado filho, o príncipe imperial Dom Afonso. O príncipe, porém, morreria com apenas 2 anos de idade. Em 1847, o imperador deu a notícia aos parlamentares, dizendo que seu paternal coração estava ulcerado. No final de 1885, a imperatriz Teresa Cristina levou um tombo e quebrou um braço. Na abertura dos trabalhos do ano seguinte, Dom Pedro II anunciou: No dia 26 de outubro do ano passado, minha muito amada e prezada esposa, a imperatriz, sofreu um acidente, do qual se acha felizmente restabelecida. Penhoraram-me profundamente os testemunhos de afeto que eu e minha família recebemos por essa ocasião. As referências a Deus eram constantes nas falas do trono. Em 1850, Dom Pedro II afirmou que uma febre epidêmica se espalhava pelo litoral do Brasil
e pediu à divina misericórdia que livrasse o Brasil para sempre da doença. Em 1860, ele disse que a grave seca que castigava parte das províncias do norte, o Nordeste de hoje, vinha diminuindo graças à providência divina. Glória, glória, o historiador Mauro Henrique Miranda de Alcântara, professor do Instituto Federal de Rondônia, fez um estudo sobre as referências à escravidão nas falas do trono. De acordo com ele, ainda existe nesses pronunciamentos uma farta e inexplorada matéria-prima à espera dos pesquisadores. Todos os historiadores que trabalham politicamente o Império sempre perpassam pelas falas do trono, né? Mas poucos se dedicam a ela de forma mais clara, né? Eu me dediquei para analisar um tema, né? A abolição da escravidão. Reforma agrária e casamento civil, por exemplo, estavam entre os temas presentes nos discursos. Reforma agrária, que é um tema que não é claro, mas apresenta algumas possibilidades nas falas do trono, a seca do Nordeste, a própria ideia do casamento civil, ou seja, algumas reformas que vão ser debatidas ali, que são muito mal estudadas pela historiografia ainda. A última fala do trono foi a da abertura dos trabalhos legislativos de 1889. Nela, Dom Pedro II pediu aos deputados e senadores que aprovassem a criação daquelas que seriam as primeiras universidades do Império. Naquele momento, o Brasil tinha apenas faculdades isoladas de medicina, direito e engenharia, mas não uma grande instituição que oferecesse vários cursos. Augustos e digníssimos senhores representantes da nação, entre as exigências da instrução pública, sobressai a criação de 2 universidades, uma ao sul e outra ao norte do Império, para centros de organismo científico e proveitosa emulação, donde partirá o impulso vigoroso e harmônico de que tanto carece o ensino. Os parlamentares não tiveram tempo de aprovar as universidades que o imperador tanto queria. 6 meses depois, a monarquia seria derrubada com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. A primeira universidade do Brasil, a Federal do Paraná, só seria criada em 1912, mais de 20 anos depois. Você ouviu a reportagem especial As Falas do Trono, quando o imperador falava aos súditos do Brasil. Apresentação Ricardo Westin e Érica Christian. Reportagem Ricardo Westin. Participação especial Olívio Calabria como Dom Pedro I, Pedro Henrique Costa como Dom Pedro II adolescente, Vladimir Espinosa como Dom Pedro II adulto, Nara Ferreira como Princesa Isabel, Nilo Bairros como regente e Ivan Godoy como Padre Feijó. Edição Leila Herédia. Áudio André Menezes. Locução Raquel Teixeira. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.